Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, como hoje, em que os discípulos se reuniam com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Na verdade, há um regozijo tão grande no meu coração nesta manhã, por mais um privilégio que Deus me concede de assomar esta tribuna. Nos últimos tempos, eu sempre penso, quando vou a um lugar, que é a minha última vez. Eu estou de novo aqui. Quero agradecer a gentileza, a nímia gentileza do pastor Silas. Não somente de me permitir estar aqui, mas de me convidar para estar aqui. É um privilégio. Deus não me fez um profissional do púlpito. Eu sou apenas uma voz que clama nos lugares férteis. Eu tenho a obrigação de confessar que já tive algumas emoções aqui esta manhã. Não sei o que passa com a vida humana, que à medida que os anos se vão, primeiro se vão somando, parece que depois vão multiplicando. E muitas pessoas que têm alcançado uma idade provecta confessam que a capacidade de ser emocionado parece que se reduz um pouquinho. É uma pena isto. A gente já não se emociona com qualquer coisa. Não é que percamos a sensibilidade, mas é que já vimos tanto, já ouvimos tanto, e já sabemos de tanta coisa que as emoções já não afloram tanto. Mas, de repente, acende uma luzinha. Eu me emocionei aqui hoje, porque depois de anos ministrando a palavra de Deus, não são tantos, não. É um exagero também dizer que são muitos. Na verdade, eu não tenho nenhum parentesco com Matusalém. Mas depois, quando eu recordo que fui ordenado ao ministério no dia 12 de maio, nós estamos em junho, 12 de maio de 1960, eu estou mencionando isso só para os irmãos, que depois desses anos todos, eu vejo a igreja do Senhor hoje, 2024, tão viva, tão pujante. Ontem à noite eu estive numa celebração do centenário da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Eu estava dizendo lá que as características mais notáveis de uma igreja são estas. Ela tem que ser bíblica. Alô? Ela tem que ser bíblica. Ela tem que ser séria. Ela tem que ser viva. Ministrar aqui na Advec é reconhecer que esta igreja possui estas três qualidades inerentes. Isto é uma igreja bíblica. Isto é uma igreja séria. Isto é uma igreja viva. E há de sê-lo até que o Mestre regresse. Mas, ao ouvir o que o pastor estava mencionando, desse apoio tão lindo, tão desinteressado, tão generoso, tão bíblico, tão evangélico, tão fraterno,
apoio àquelas igrejas. Eu acompanhei o que essa igreja fez, acompanhei pelos vídeos e saber que ela continua assim. E ver que os irmãos estão contribuindo para, literalmente, a expansão do reino de Deus. Não para castelos humanos, mas para construções sobretudo, de significado e conteúdo espiritual. Isso é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. E eu vi a voz daqueles pastores agradecidos, que coisa bonita. Continuem assim. Isso é parte integrante do nosso DNA eclesiológico. Salvos para servir. Somos filhos do amor de Deus. Somos obra da generosidade de um Cristo que se deixou levar ao Calvário para nos tornar filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, é o livro. A história diz que Rui Barbosa possuía uma biblioteca de 32 mil volumes. E um dia um jornalista chegou a ele e disse: Mestre Rui, o senhor tem essa biblioteca? E foi então mencionada essa quantidade de livros. E o jornalista perguntou: quais são os melhores livros que o senhor possui nesta biblioteca? E a história diz que ele respondeu: na verdade eu tenho esta quantidade de volumes, de exemplares, mas de fato eu só tenho um livro, a Bíblia. Um dos enganos mais sutis e ao mesmo tempo altamente prejudiciais a cada um de nós ocorre quando nós pensamos que por havermos lido a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, por havermos feito um curso, inclusive relâmpago, há pessoas que fazem curso relâmpago de teologia. Eu não sei o que quer dizer curso relâmpago de teologia. Talvez seja algo equivalente a curso trovão de filosofia. Ou, quem sabe, a curso curisco de medicina. E depois de estudarmos a Bíblia, lemos, estudamos, é um dos piores, dos mais sutis e prejudiciais enganos, imaginarmos que já conhecemos a Bíblia. Oh, como eu gostaria de ver muitos anos mais para entender melhor este livro. Há tantas coisas neste livro que eu não conheço, que eu não entendo. Ainda bem que eu vou para um lugar onde se saberá tudo. Há tantos textos sobre os quais eu gostaria de pregar e não tive tempo. Não houve possibilidade. Então não adianta imaginar que nós já sabemos tudo, nem o suficiente. Na verdade, nós apenas pusemos os pés na água. Nós só vamos mergulhar na eternidade. Porque aqui na terra nós temos a palavra de Deus em forma de livro. A palavra de Deus aqui na terra está em forma de livro. No céu, a palavra de Deus estará em forma de pessoa. E o nome pelo qual se chama, falando de Jesus, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E é impossível aceitar como verdade que alguém diga que conhece a Jesus se não conhece nada da palavra. Pior ainda, é impossível acreditar que uma pessoa esteja falando a verdade quando diz que ama a Jesus, quando não ama a Bíblia. Para estarmos preparados para ficar olhando para o rosto de Jesus incansavelmente, interminavelmente, infinitamente lá no céu, é melhor irmos acostumando a olhar para a Bíblia muitas vezes aqui. É melhor. Se você quer ter uma familiaridade mais real com Jesus, com a palavra viva lá em cima, vá tendo uma familiaridade já real e efetiva aqui na terra. Estou dizendo isto porque às vezes lemos um versículo e já ouvimos uma mensagem, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mensagens e somos levados a dizer uma tolice. Eu já ouvi todas as mensagens possíveis sobre esse texto. Eu agora vou atrás de outro. Aliás, parece, se eu não estou enganado, existem alguns, felizmente são poucos,
alguns pregadores que já se cansaram de falar sobre os textos conhecidos, estão agora indo nos desconhecidos. Mas como eles não foram profundos nos conhecidos, imagine como hão de ser nos desconhecidos. Tenha Deus misericórdia disto. Eu quero lhe pedir que abra sua Bíblia agora, por favor, se você a trouxe, em qualquer forma que ela se apresente aí. Eu os convido nesta manhã a irmos para o livro de Gênesis. E eu os convido a que tenham a Bíblia aberta no capítulo 1. E se o Senhor me ajudar, eu só creio que Deus vai me ajudar por 2 motivos. Primeiro, porque Ele prometeu, e Ele é fiel. Segundo, porque Ele nunca me deixou só. Não é hoje que Ele vai fazer essa coisa aqui, me passar essa vergonha de ficar aqui sozinho, meu Deus. Eu queria que os irmãos soubessem a sensação que eu estou sentindo agora no meu coração da presença do Senhor neste lugar. Não estão havendo, pelo menos ainda não estão, não sei se haverá, não estão havendo ainda explosões pentecostais. Mas há uma coisa que, com discernimento espiritual, a gente percebe quando o povo está atento, quando o povo está sedento, quando o povo está faminto. Nós não temos apenas fome da palavra de Deus, nós temos apetite. Porque a fome é uma coisa e apetite é outra. Em matéria da palavra, eu gosto mais de fome do que de apetite. Desculpe, eu gosto mais de apetite do que de fome, porque com fome você come qualquer coisa. Agora o apetite é seletivo, você come o que você gosta. Por isso que nós gostamos da Bíblia. Já encontraram Gênesis? É fácil, né? Já eu dei um tempinho para encontrarem. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que as vozes femininas, a conferência é masculina, mas estou vendo tanta gente aqui do outro sexo, não do outro gênero meramente, do outro sexo. Estou vendo tanta gente aqui do outro sexo que eu vou ouvir a voz dessa gente. Por favor, irmãs amadas, leiam o melhor que puderem. E eu lembro que depois das irmãs vêm os irmãos. É bom se prevenir aí, porque esses homens quando falam é um trovão. Gênesis 1:1, vozes femininas para a glória de Deus. 1, 2, 3. Que lindo. Quantos querem nisso, digam amém. Você sabe que o diabo odeia a Bíblia? Quantos sabem que o diabo odeia a Bíblia? Quantos sabem que o diabo... A melhor resposta para esta pergunta seria: quantos sabem que o diabo odeia a Bíblia? Eu sei. Você diz, quantos sabem? Eu sei. Porque se você disser amém, eu não sei se você está respondendo minha pergunta ou estava orando. Amém. Não, eu estou perguntando quantos sabem que o diabo odeia a Bíblia. Não estou perguntando quem terminou de orar para dizer amém. Quantos sabem que o diabo odeia a Bíblia? Então leia o verso 2 agora, vozes masculinas. Por favor. 1, 2, 3. Não falei? Meu Deus, não há nem outro espécimen da literatura humana que tenha algo que a isto se lhe compare. Agora eu vou pedir por gentileza aos jovens e adolescentes aqui, porventura presentes, que leiam o versículo seguinte, por bondade. Jovens e adolescentes, 1, 2, 3. Eu não estou dizendo rapazes, estou dizendo jovens. Você é que define. Se você tem pouca idade, mas está envelhecido na mente e em tudo, fica quieto. Jovens e adolescentes, 1, 2, 3. Para concluir a leitura, toda a igreja aqui presente, o versículo seguinte. 1, 2, 3. Eu não sei o que o Espírito me permitirá falar esta manhã. Eu vou usar o sistema textual, vou ler a Bíblia, eu não vou pregar ideias sobre a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e tentar receber e transmitir da parte do Senhor para os irmãos o que emerge deste texto. Vamos até onde o Senhor permitir. Eu não tive a lembrança de perguntar ao pastor Silas se eu teria 20 minutos ou meia hora.
E como eu não tenho nenhuma ideia, eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar ministrando e olhando nas outras direções. Porque se eu ficar olhando para ele, eu sei mais ou menos a hora de terminar. É quando ele começar a coçar a cabeça assim. Provavelmente muitas pessoas que estão aqui esta manhã já frequentaram institutos bíblicos, seminários teológicos, além de escola bíblica dominical, que a meu juízo ainda é o melhor seminário que a igreja possui. Escola bíblica dominical, bem conduzida, é algo muito além da nossa imaginação. E as pessoas que já fizeram cursos bíblicos, quaisquer que hajam sido, se lembram de haver estudado por algum tempo teologia própria, quer dizer, o ensino específico sobre a pessoa do Pai. Teologia é o estudo geral sobre Deus e as coisas que ele dizem a respeito. Teologia própria é especificamente o estudo da pessoa de Deus, o Pai. E havendo estudado teologia, os senhores, todos quantos frequentaram classes desse jaez, se lembram que um dos pontos mais cativantes no estudo de teologia é precisamente podemos estudar os atributos de Deus. Eu ainda hoje sou fascinado por isso. Hoje quer dizer, desde sempre, sou fascinado por os atributos de Deus. A eternidade de Deus. Que lindo. A misericórdia de Deus. A imutabilidade de Deus. Que fabuloso. A presciência de Deus. A providência de Deus. Os decretos de Deus. Os nomes de Deus. E aí vai. Mas me parece, irmãs e irmãos em Cristo, que não tem sido dedicado muito tempo, não tem havido muito espaço para que se estude sobre a autoridade de Deus. Não sei quantos aqui tiveram aulas especificamente sobre autoridade. Parece que não é normal, não é comum. Estes 3 dias estão servindo para nós voltarmos a esta fonte e pensarmos sobre a autoridade de Deus. Já foi falado nesta conferência sobre a autoridade do marido, sobre a autoridade do pai, certamente sobre a autoridade da igreja, sobre a autoridade em diferentes níveis. Está no meu coração lhes falar sobre uma visão da autoridade de Deus. Porque se nós não pudermos reter na nossa memória todos os conceitos de autoridade em suas mais diferentes nuances, mas nós pudermos conservar em nós mesmos a compreensão da autoridade de Deus, quando nós olhamos para a autoridade de Deus e a estudamos, nós então vamos entender melhor o caminho da compreensão de outros níveis de autoridade. Então, eu os trago agora, com a ajuda do Espírito Santo, para uma visão espiritual da autoridade de Deus. Eu vou fazer 3 declarações que provavelmente elas vão requerer que digam amém. E assim será. Glória a Deus pelo seu amor. Amém. Glória a Deus pela sua paciência. Amém. Glória a Deus pela sua habilidade. Amém. Mas agora, glória a Deus pela sua autoridade. Amém. Nosso Deus é o Deus de autoridade. Agora, quando eu digo que Deus é o Deus de autoridade, eu não estou comparando Deus a ninguém, porque ninguém possui autoridade como Deus. E não existe nenhuma autoridade tão legítima, tão inerente, tão perfeita, tão absoluta, tão imutável, tão sem defeitos como é a autoridade de Deus. E embora este versículo 1 de Gênesis 1 tenha sido já por nós lido, comentado, ouvido, explanado, etc., mas eu trago você agora
com a ajuda de Deus, para ter uma visão da autoridade de Deus. No princípio, criou Deus. Obrigado, muito obrigado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com seus olhos espirituais, sem que feche os naturais, porque os naturais vão ver o texto e os espirituais vão ver a mensagem. Essa é a pequena diferença. Nossos olhos naturais contemplam o texto. Nossos olhos espirituais alcançam a mensagem. O que Deus tem para nós. Quero pedir que ao ler este versículo, ao visualizar este pequeno texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, quero pedir que você permita que o Espírito Santo ele ajude a ver que autoridade está neste versículo. Que é isso, meu Deus? Que autoridade possui esse Deus que o faz capaz de criar os céus? Se Deus teve autoridade para criar os céus, a autoridade dele é superior aos céus que ele criou. Se com a sua autoridade Deus criou as coisas no princípio, então significa que o tempo é uma noção nossa, mas é uma noção. Significa que o tempo é importante, mas a autoridade dele é maior que o tempo. E como este no princípio não está falando do tempo como fração, e sim uma parte da eternidade como inteiro, então a autoridade de Deus é maior que o tempo. E é superior à eternidade. É tão maior que o tempo e tão superior à eternidade que no princípio ele já usava dessa autoridade. Me permitam, eu quero glorificar a Deus por sua autoridade. Mas eu fiz uma colocação que ficou sem justificativa, que vem agora. Eu disse há pouco que o diabo odeia a Bíblia. E talvez algumas pessoas não chegaram a entender por que eu estava dizendo isso. Em que parte desta mensagem cabe esta declaração? O que mais o diabo odeia não é o Salmo 23. O que mais o diabo odeia na Bíblia não é o Evangelho de João, tão lindo, tão especial. O que mais o diabo odeia na Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esta é a parte da Bíblia que mais ódio traz a Satanás, que mais confusão traz à mente do diabo. Ah, se Satanás tivesse mais poder, ele anularia este versículo. E ele talvez não se importaria com muitíssimas coisas que vêm depois. Mas milhões de vezes o diabo tem pensado assim: ah, se a Bíblia começasse de outra maneira. Eu estaria mais à vontade. Eu faria mais bravuras. Eu conseguiria muito mais. Mas eu queria que os irmãos compreendessem agora que este versículo primeiro é o freio que Deus usa sobre Satanás desde sempre. Isto aqui é um freio. Por causa disso, Satanás possui uma limitação de natureza eterna. Você pode glorificar a Deus comigo? Meu querido Alexandre, ao olhar para este versículo, o diabo diz: eu podia fazer tanta coisa, mas este versículo não deixa. Eu podia conseguir tanta coisa, mas este versículo não deixa. E você está se perguntando, mas não é isso? Sim ou não? Você está perguntando, mas como não deixa? Se você falar assim: Jesus é o meu pastor. Diga, igreja, Jesus é o meu pastor. E lá fora o diabo escutar, ele vai dizer assim: eu também sou pastor. 16 de junho de 2000.
e 24. Desde que o mundo existe, e antes dele também, até hoje, o diabo jamais criou qualquer coisa. Eu estou esperando que você assimile e reaja. Você não vai conseguir apontar absolutamente nada, 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 nada que o diabo haja criado. Porque no versículo 1, Deus mostrou a sua autoridade e proibiu a autoridade criadora em Satanás. No princípio, criou Deus. Deus e somente 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 Deus. O rabacaço e andarala sheika taralama. Deus e somente Deus. Então, o diabo diz, se esse livro começasse com verso 2, e a terra era sem forma, seria o meu prato predileto, começar a Bíblia com as coisas sem forma. Eu estaria feito se a Bíblia começasse falando no vazio, mas a Bíblia não começa no verso 2, quando a terra perde a forma. A Bíblia não começa no verso 2, quando a terra fica vazia. A Bíblia começa no verso 1, quando Deus cria. De Gênesis capítulo 1, Malaquias capítulo 4 e Mateus capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, você nunca vai encontrar os anjos dizendo, digno é o Senhor porque é médico. Não. Digno é o Senhor porque é mestre. Não. Digno é o Senhor porque é bom. Não. Você vai encontrar assim, digno é o Senhor porque criou, digno é o Senhor porque criou, digno é o Senhor porque criou, digno é o Senhor porque criou. Vamos fazer um rápido coral. Digno é o Senhor porque criou, digno é o Senhor porque criou, digno é o... E Deus nunca criaria se não tivesse autoridade para criar. Onde começa a autoridade de Deus? Em Gênesis 1 e 1, no princípio, com a autoridade que lhe é peculiar, Deus criou os céus e a terra. Eu quero passar para o verso 2. Mas se eu pudesse. Eu só queria mais 45 minutos para ficar no verso. Mas, querido, nós vamos passar, mas não passamos ainda. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Deixa eu me despedir. Obrigado. Fala, igreja, no princípio. Você sabe o que quer dizer no princípio? Não sabe? Sabe. Quando você pensa no princípio, não pensa no princípio da vida humana. Quando você fala em princípio, não pensa no princípio do horizonte. Quando você pensa em princípio, não pensa no princípio do mês. Sábado de Notos foi um extraordinário escritor judeu, que há uns 70, 80 anos, ele escreveu uma tradução literal de Gênesis, e ele começou assim. Verso 1, Gênesis 1. A princípio, criou Deus os céus e a terra. Se, é o que dizem os entendidos, se fôssemos do ponto de vista gramatical explicar com maior precisão o significado desta expressão no princípio, é exatamente isto, a princípio. Ou seja, numa época que não pertence ao tempo. Numa época que não pertence ao tempo. No princípio, quer dizer, ainda em tempos eternos, criou Deus os céus e a terra. Agora, a autoridade de Deus está sobre o tempo, no princípio. A autoridade de Deus está sobre a natureza de sua atividade, criou. A autoridade de Deus está sobre a obra que ele criou, e Deus separou. É uma coisa interessante. Este versículo 1 de Gênesis, ele rebate 7 das principais heresias que existem no mundo. 7. Se você quiser ver isso, existe uma versão aí, pastor Cira, chamada Bíblia para Pregadores
e líderes. Lá diz quais são as 7 heresias que Gênesis 1:1 rebate. Porque nós estamos preocupados com crônicas. Glória a Deus pelo livro de crônicas. E aleluia pelos nomes difíceis. Muito bem. Criou Deus os céus e a terra. Na sua autoridade, Deus sabe o que cada coisa deve ser feita. A autoridade nunca será legítima se não vier acompanhada de sabedoria. E o problema, por exemplo, na área política, é que muita gente tem autoridade, mas não tem sabedoria para exercer autoridade. E na sua sabedoria, Deus usa autoridades assim. Bom, vai ser assim. Eu tenho autoridade para criar quantas terras eu quiser, mas só criarei uma. Agora eu posso usar da minha autoridade e criar somente o céu, mas vou criar mais. A beleza da autoridade. Aí você vai ter uma série de subtemas. A glória da autoridade, a beleza da autoridade, o propósito da autoridade, as dimensões da autoridade, a naturalidade da autoridade, a complexidade da autoridade, a sublimidade. Meu Deus! Do princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, se Deus teve autoridade para criar os céus, tem autoridade para governá-los. E este é o problema, é que pessoas querem exercer autoridade sobre aquilo que eles não fizeram, sobre aquilo que eles não praticaram, sobre aquilo que não é parte da sua vida. Eles encontraram alguma coisa feita e querem usar de autoridade. Para você ter uma legítima autoridade, você precisa ter autoridade com alguma coisa que esteja ligada à sua vida, à sua pessoa. Aí está a diferença entre um pai e um padrasto. O pai gerou. Aí está a diferença entre a mãe e uma madrinha. A madrinha teve lá no batismo, usando a expressão antiga, no batizado. Ok. E Deus, na sua autoridade, criou céus. Deus ouviu por bem que deveria haver mais de um céu. A Bíblia não diz precisamente quantos, mas se nós formos devagarzinho, 3 eu garanto. Sétimo Céu era uma revista que havia há muitos anos aí, de cinema, isso já passou. Então diz, na minha autoridade eu quero vários céus, na minha autoridade eu quero ver a terra. Use a sua autoridade primeiro sobre aquilo que lhe diz respeito, que faz parte de sua vida, que faz parte de seu meio ambiente. Deus criou os céus e criou a terra. Agora, eu vou falar numa coisa, não vou deixar Deus mal, jamais, mas vai dar um choquezinho. O verso 1 diz isto, e o verso 2, que seria o prato feito de Satanás, que eu já disse, mas nunca será por causa do verso 1, e a terra era cefórima vazia. A primeira dificuldade que pessoas que lêem este versículo pela primeira vez, ou que querem estudá-lo sem maior profundidade, primeira dificuldade que encontram é porque eles acham, como o 2 está muito perto do 1, e é natural, o 2 está mais perto do 1 do que do 420, claro, então é muito natural. As pessoas pensam que o 2 é uma sequência imediata em matéria de tempo. Então eu queria só lembrar uma coisa. No princípio, serve para o verso 2, para o verso 1, mas já não serve para o verso 2. No princípio, é uma explicação de quando Deus criou. Agora, entre o 1 e o 2, esse princípio já não é mais princípio, porque muitas coisas aconteceram. Inclusive, nada impede que haja passado milhões ou milhares de anos. E o versículo seguinte diz, e a terra era cefórima e vazia. Uma dificuldade. Eu gosto muito de Pentecostes, gosto muito de dons espirituais, mas hoje, aqui, nós não estamos realmente num congresso do fogo. Estamos numa conferência sobre autoridade. Então a gente tem que usar a cabeça, a mente.
Diga comigo, era. Mais forte? Olha, só um pouquinho mais forte. Que verbo é este? Essa é a forma verbal que pertence ao verbo ser. Perfeita, forma perfeita, imperfeita ou mais que perfeita? Se fosse forma perfeita, dizia foi. E a terra foi criada sem forma, mas não diz foi. Se fosse mais que perfeita, diria, e a terra fora, claro, criada sem forma. Mas diz a forma imperfeita. E a terra era. A cuidadosa investigação de originais e companhia sobre o que significa esta palavra era, e temos que nos debruçar sobre isto e passar tempo. O que quer dizer isto? Porque você pensa que o verso 1 foi sábado, o verso 2 foi domingo e o 3 foi na segunda-feira. O restante foi na quarta. Pois bem, e a terra era sem forma. A igreja pode repetir após mim? E a terra tornou-se. Era quer dizer tornou-se. O que quer dizer era? Juntos. E a terra veio a ser sem forma e vazia. E eu lhes declaro, este versículo não está dizendo que a terra foi criada sem forma e vazia, porque a Bíblia não se contradiz. E quando eu digo com muita segurança que era, significa tornou-se, é para manter a unidade da Bíblia, porque lá no livro do profeta Isaías, e o pastor Silas sabe qual é o capítulo e o versículo, lá está escrito assim, Deus não criou a terra vazia. A Bíblia é extraordinária. O que você não entender em Gênesis, dá uma olhadinha em Isaías. O que você não entender em Êxodo, dá uma olhadinha em Hebreus. O que você não entender em Josué, dá uma olhadinha em Efésios. Agora, o que você não entender em Deuteronômio, eu não sei se você vai encontrar em Miqueias. Muito bem. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Igreja, fala comigo, sem forma. Outra vez. Quando eu digo que uma coisa não tem forma, quando eu digo que uma coisa está sem forma, eu estou dando 3 opções. Não tem forma, porque nunca teve. Segunda, não tem forma, porque perdeu a forma. Não tem forma, porque está com outra forma. Uma das 3 opções. Este versículo está falando de quê? Que não tem forma originalmente? Não. Porque ela foi criada com forma. Então, ela perdeu a forma. Esse versículo 2 está dizendo que a terra era sem forma, veio a tornar-se sem forma. Aquilo que nunca teve forma chama-se informe. Como se chama? Agora, aquilo que perdeu a forma chama-se deformada. A terra foi criada com forma, mas tornou-se deformada. Pegou Deus de surpresa? Não. Por que Deus não foi apanhado de surpresa no verso 2? Porque o Deus do verso 2 é o do verso 1, e o Deus do verso 1 é o Deus da autoridade. Então, o que aconteceu entre o 1 e o 2, para Deus não é problema, porque Ele possui autoridade. Então, uma coisa que nós não vamos esquecer, Deus usou de autoridade para criar. Os senhores podem repetir o que eu acabei de falar? Deus usou de autoridade para sustentar. Mas agora eu tenho uma notícia muito boa e eu penso que é sobre isto que eu vou falar um pouco hoje à noite. Portanto, eu não vou falar agora. É o seguinte, o Deus que sabe formar, ou o Deus que tem autoridade para formar, se o que Ele formar perder a forma, não tem problema, porque Ele também tem autoridade para transformar. Todo mundo sabe que entre Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 e 2, houve aquele grande cataclisma. Que cataclisma foi? A rebelião de Satanás. Ouçam-me bem, porque isso vai trazer um pouco de alívio para muitas pessoas que se angustiam quando ouvem falar na história da rebelião de Satanás. Pastor, eu não aguento ouvir, eu não gosto de ouvir pregador falar sobre a rebelião de Satanás. Eu também não, meu irmão. Agora é obrigado a saber disto.
Quantas vezes as pessoas já me perguntaram, pastor Gesiel, irmão Gesiel, como é que Deus criou o Lúcifer sabendo que ele ia pecar? Irmão Gesiel, é só entre nós. Como é que Deus entrou nessa? Aí, você sabe o que é que eu respondo para quem me pergunta? Talvez tenha aqui alguma pessoa que ainda esteja engasgado com essa pergunta. Por que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo. Deus não criou o diabo. Ele se tornou o diabo. Deus criou Lúcifer. Deus não cria diabo. Lúcifer é que se transformou em diabo. Não existe fábrica de ferro velho, existe fábrica de automóvel novo. Agora o automóvel novo bate e vira. Lúcifer bateu, aí virou ferro velho. Mas a pergunta é essa: como é que Deus... Poxa, Deus, o senhor vai me explicar isso lá em cima? Eu queria... Por que aqui o senhor criou Lúcifer? Sabe como é que eu respondo isso? Alguém quer saber? Quer? Então eu vou falar, porque tem uns 40 que querem. Você queria que Deus criasse um ser incapaz de pecar? É isso que você queria? Então você está sugerindo que Deus deveria ter criado outro Deus, porque só Deus não peca. Todos os seres que Deus criou sujeitos ao pecado, porque a impecabilidade só pertence a Deus e nós vamos glorificá-lo agora. Resolvido o problema. Agora, o problema de quem encontra uma dificuldade como esta é que não sabe resolver. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha, acredito no que eu vou falar. Lúcifer. Se você quiser, o diabo. Eu não gosto desse nome. E muito menos da pessoa. Olhe, Lúcifer nunca foi problema para Deus. Você sabe para quem é que o diabo é problema? É para mim. Porque eu não tenho como vencê-lo. Sozinho eu sou incapaz. Eu não tenho, é problema. Você pensa que o diabo é problema para Deus? Onde é que você encontra um versículo na Bíblia sugerindo que o diabo é problema para Deus? Não. Eu morei alguns anos, alguns que eu digo, são alguns mesmo, 1980. Eu morei numa cidade nos Estados Unidos, cidade de Portsmouth, uma cidade pequenina ali, e um dia eu fui ao barbeiro, e quando cheguei lá, o pessoal era o maior comentário, isso que é isso que está acontecendo? Um rapaz que morava naquela cidadezinha inexpressiva, rapaz mandou uma carta para uma liga de boxe, dizendo, eu quero lutar com o campeão. Aí foi uma galhofa, uma zombaria, uma coisa. Rapaz, você não tem expressão, você não é jogador, você não... como é que você quer lutar, rapaz, com esse Michael Jackson? Não. Aí o jornalista veio, me explica, por que você quer lutar com o campeão? Isso é o seguinte, ele vai me vencer com 2 segundos. Você não sabe disso. E por que você vai lutar? É por dinheiro? Não. Porque eu quero ter a glória das manchetes de que eu lutei com o campeão. Entenderam? Esta manchete que o diabo nunca veio e nunca vai ver. Satanás lutou contra Deus. Nunca verá esta manchete, porque Deus nunca vai se rebaixar para lutar contra Satanás. Por quê? A autoridade de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não se rebaixa para lutar com Satanás. Aí o diabo disse assim, olha, é o seguinte, eu fiz essa arruaça toda, e eu sei que ele não gostou, ele vai vir contra mim, mas eu estou preparado. O que você está preparado, seu Lúcifer? Bom, eu já não sou mais Lúcifer, já fui. Agora, diabo. Ok.
Eu quero que você... Ele vai mandar um serafim lutar contra mim, mas estou preparado. Serafim, pá! Deus nunca mandou um serafim lutar com Satanás. Satanás não merece esta honra. Deus nunca mandou um querubim lutar contra Satanás. Satanás não merece esta honra. Deus nunca mandou um arcanjo lutar contra Satanás. Não merece. Deus nunca mandou um anjo lutar contra Satanás. Aí o diabo, mas quem é que ele vai mandar? Aí Deus vai e pega um pouco de barro. E pega um pouco de barro. Quem trabalha com material de construção sabe. Agora, quem tem cabeça e não trabalha mais sabe também. O material mais barato, o material de construção mais barato em qualquer parte do mundo, chama-se barro. Aí Deus pegou o material mais barato para fazer a obra mais gigantesca. Deus pegou o material mais... Aliás, não estou achando graça nisso. O que ele está fazendo? Que é isso aí? Mas ele se rebaixou tanto. E que é isso? Barro, amassando barro. Está fazendo um boneco esquisito. Para que será isso? O diabo lá todo ignorante. Aí Deus preparou aquilo. Então, para que será isso? Aí a notícia começou a correr. Isso é para lutar contra ti. E aquele vaso de barro imprestável. Se puser água, vira lama. Se puser muito sol, endurece que racha. Aí o que Deus fez? Paulo diz o seguinte: tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder é autoridade, para que a excelência da autoridade seja de Deus. Você sabe uma das razões principais pelas quais o diabo odeia você? É porque ele não se incomodaria em lutar contra um serafim, contra um querubim, contra o arcanjo. Mas Jesus disse para nós, mortais, pecadores, irmão, nós não temos condição para coisa nenhuma. Aí Jesus disse assim: ô Pedro, está diplomado de negação. Tomé, está aqui, toma o teu certificado de dúvida. E Felipe, toma aqui, certificado de falsa matemática, 200 dinheiro de pão não dá para... Todo mundo era razão. Vocês são os incrédulos, vocês são duros de coração, isso, pode nos excluir, nos tira da convenção. Pode fazer o que o senhor quiser, nós não valemos nada. Aí depois Jesus dá aquela escaramuça, duro de coração, incrédulo, vocês são... E o que você vai fazer conosco? Fique de pé, ide por todo mundo. Mas quem? O senhor está falando com o Tiago, não contigo. Não, eu te neguei. O tesouro está no vaso de barro e vai lutar contra Satanás. Aí Jesus disse para aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí Jesus disse o principal, este versículo, mas o diabo odeia tanto Marcos 16, que ele usou uns teólogos falsos aí para dizerem que aquele versículo é espúrio. E como disse um pregador, se Marcos 16 é espúrio, imagina o que não é espúrio, porque Marcos 16 é que está fazendo a revolução do evangelismo. Aí Jesus disse: vocês aí, seus duvidosos, seus incrédulos, seus duros de coração, é o seguinte, pega o meu nome. Para que, Jesus? Para expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Receba um novo poder nesta manhã. Porque o Deus de autoridade está dando autoridade para você. Receba um novo poder esta manhã. Aí alguém, um repórter, eu não sei de qual... Eu tenho até ideia de qual TV é. Um repórter vai entrevistar o diabo, que é da mesma turma. Dizer, então, senhor diabo, e aí? O senhor queria lutar com Deus? A minha frustração é que eu não posso lutar com ele. Mas o senhor não sabe o que é perder? Não, na hora que eu levantasse a mão, eu já estava falido. E por que o senhor? Não, eu só queria lutar com ele. Só para ficar nas manchetes da história que eu lutei contra ele. E isso vai acontecer? Não. Ele já decretou que meu fim será o lago de fogo.
e o da igreja dele, as mansões celestiais. Aplauda ao Senhor com alegria. Você já sabe por que o diabo existe. Você já sabe, não tem problema. Agora eu quero passar do verso 2, só dizendo mais uma coisa. A terra se forma e vazia. Repita por mim. Deus formou o homem. Veio o diabo e deformou. Está encerrado o drama? Não. O pecado não é o fim. O fim é a salvação. A derrota não é o teu fim. Teu fim é a vitória. O pecado é um meio. É um elemento intermediário. Então, mais uma vez, formado por Deus, deformado pelo diabo, mas, transformado por Jesus, transformado por Jesus, transformado por Jesus. Aleluia! E a terra se forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma última palavra. Pastor, e qual é a grande lição que nós temos no verso 2 sobre o tema autoridade, que é o tema desta conferência? A grande lição, e eu tenho a obrigação de dizer isto, se até Deus foi confrontado na sua autoridade, imagina você. Quando você for confrontado em sua autoridade, quando as pessoas não quiserem respeitar a sua autoridade, você não vai morrer por isso. Você não vai se desviar por isso. Fizeram isso, sabe com quem? Com Deus. Agora, se Deus superou este problema que houve de insubordinação lá na eternidade, por que você não vai também vencer? Eu quero declarar esta noite que todo tipo de atuação diabólica contra a nossa autoridade será desfeita pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Vão zombar da sua fé, já zombaram de Deus. Vão zombar da sua vida espiritual, já zombaram de Cristo. Agora, o nosso padrão disse assim: no mundo tereis aflições, mas calma, eu venci o mundo. Aleluia! Bom, eu quero partir para a conclusão, dando uma palavrinha sobre o verso 3. Por favor, querido, muitíssimo obrigado. Eu quero pedir que a igreja leia o que está na tela. Aqui está o mecanismo da autoridade de Deus. Aqui está a maneira como Deus demonstra, a maneira como Deus exerce, a maneira como Deus executa sua autoridade. Está nesse versículo. Vamos ver se alguém descobre. Claro que todos descobrem. E disse Deus: haja luz. Havia 3 problemas no mundo, no versículo 2. Havia 3 problemas na natureza, no versículo 2. Primeiro problema, deformação. Segundo problema, vazio. Terceiro problema, escuridão. A autoridade de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 3, se manifesta em 3 dimensões. A autoridade sobre o vazio, a autoridade sobre a escuridão, a autoridade sobre a deformação. Como é que Deus resolve esses 3 problemas? De uma maneira comum, ou seja, de uma maneira padrão. Qual é o maior instrumento de que Deus dispõe para executar sua autoridade depois da obra da criação? Eu vou repetir a pergunta. Qual é o maior instrumento de que Deus dispõe para exercer sua autoridade depois da obra da criação? Leia a primeira parte do versículo até os 2 pontos. Mais uma vez. Mais uma vez. 2 palavras. Disse Deus. Qual é a primeira palavra? Não, 2 palavras. Disse Deus são 2 palavras. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Mais uma vez. Só mais uma. O que quer dizer a palavra dizer? Pronunciar palavras. Ali está
o instrumento de Deus para a demonstração da autoridade. Enquanto Deus não fala, não acontece nada. Agora falou. Igreja, grita aí. Enquanto Deus não fala, nada acontece. Mas quando Ele fala, eu quero pedir que as pessoas que têm uma Bíblia física, se a Bíblia está aí dentro de um aparelho qualquer, de um telefone, etc., é válido também. Eu quero pedir que você, por favor, quando eu falar o número 3, eu quero pedir que você, sentado ou sentada, erga sua Bíblia, por favor. 1, 2, 3. Mantenha a Bíblia erguida. Escute. Deus está no céu, mas o instrumento da autoridade dele na terra está na sua mão. Deus está no céu, mas a autoridade dele na terra, está na sua mão. Agora, ainda com a Bíblia na mão, por favor, eu quero pedir que você ponha a Bíblia assim, agora não precisa mais levantar, ponha assim na sua mão, fechada. A autoridade está quieta. Agora, abra. O diabo vai começar a sofrer. O diabo vai começar a sofrer. A Bíblia é fechada, é apenas o livro. Agora abriu, Deus fala. Falou, acontece. Acontece, o diabo perde. O diabo perde, você ganha. Você ganha, é só vitória. Qual é o instrumento de Deus para explicitar sua autoridade na terra? Não diga falando, diga mostrando. Qual é o instrumento de Deus para a demonstração de sua autoridade na terra? Você vai responder a próxima vez que eu perguntar. Por favor, você responde de pé. Qual é o instrumento de Deus para explicitar a sua autoridade na terra, igreja? Por que é que você, quando vai ler a Bíblia, dorme? Porque Jesus contou uma parábola dizendo que enquanto os homens dormiam, vieram inimigos e puseram joio. Se você dorme enquanto lê a Bíblia, você nunca provará a autoridade de Deus. Por que é que você consegue ficar no livro do rosto? Algumas pessoas usam outro nome, Facebook. Se você usa o Facebook, o Instagram, 2 horas, e para ler a Bíblia 5 minutos, você está denegrindo, você está reduzindo o valor da autoridade. Quer ter mais autoridade? Abra o livro. Quer ter mais autoridade? Leia o livro. Quer ter mais autoridade? Usa o livro. Pregadores, Flávio Josefo não tem autoridade, este livro tem. Pregadores, o Talmud não é o nosso manual é esse livro. Eu vou pedir que a igreja diga o mais bonito que puder, até os 2 pontos. 1, 2, 3. De novo. Outra vez. Chegue para um doente, bem doente, e diga assim: eu sinto muito. O diabo nem se incomoda. Diga para um doente: a tia da minha avó também sofreu disso. O diabo nem se incomoda. Agora diga para o doente: Jesus fala, Jesus diz, a Bíblia diz, o diabo diz, vai haver cura. Vai haver milagre. Vai haver milagre. Você não imagina. Não importa quanto poder tem a bomba atômica, ela é fraquíssima quando comparada com essa bomba que você tem na sua mão. Não importa o que significa uma bomba de hidrogênio,
O que você tem na mão é mais poderoso que uma bomba de hidrogênio. Por quê? Porque a bomba de hidrogênio é para o mundo natural. Esse livro que você tem aí é para o mundo espiritual. A tua palavra escondi. Para eu não pecar com... Nesta conclusão, pode permanecer de pé, porque eu estou de pé há mais tempo que os irmãos. Porque eu já vou realmente... Ok. Me deixe, vocês têm paciência de me ouvir só mais um minuto? Mas não confere no relógio, não. Vamos lá. Como é que eu posso garantir que a autoridade de Deus é efetiva? Está nesse versículo. Que ele possui, já sei. Que a autoridade dele é com sabedoria, já sei. Que a autoridade dele é manifesta pela sua palavra, também já sei. Só queria mais uma coisa. E eu posso ter a garantia da efetiva atuação da autoridade. Você está olhando para o versículo? Está? Olha que coisa linda. Vamos lá. Primeira parte, o versículo divide-se em 3 partes. Primeira parte, o instrumento da autoridade. Segunda parte, as palavras de autoridade. Agora escute o resultado da autoridade. Olha, dizer qualquer um diz. Quer ver uma coisa? Qualquer um de nós aqui pode dizer. Fala aí. Quem quiser falar comigo. Haja luz. Não mudou nada. Apareça aqui um tesouro aqui aos meus pés. Diga. Apareceu? Não, porque sua palavra não tem autoridade dele. Agora escuta isso. Haja luz. E você pensa que ele precisou. Haja luz! A autoridade não está no tom de voz. Está no peso. Ali, aqui, quer dizer, é uma ilustração. Não vou nem usar isso aqui, senão não fica nem bem. Em algum lugar é o túmulo de Lázaro. Aí Jesus chega. Jesus chegou. Lázaro está morto. Ué, ele chegou e o Lázaro está morto. Jesus olhou assim para Lázaro. Lázaro está morto. Aí, está olhando para ele. Aí Jesus chorou. Aí cai uma lágrima dos olhos de Jesus, vai direto lá. E o Lázaro, mas esse Lázaro não. A presença de Jesus está aqui, o Lázaro está morto. Jesus está olhando, Lázaro está morto. Jesus está chorando, Lázaro está morto. Aí diz a Bíblia, Jesus falou e disse, sabe o que foi que restou Lázaro? Não foram os olhos de Jesus, não foram as lágrimas de Jesus, foi quando Jesus disse, e Jesus disse assim, e não pensa que eram 937 decibéis, não. Ô Lázaro, chega de férias, rapaz. Chega de descanso, rapaz. Você vem trabalhar aqui fora. Lázaro, vem para fora. Houve mais barulho no inferno nesse momento do que no túmulo de Lázaro. E o Lázaro simplesmente sai. Quando vocês saírem deste santuário nesta manhã, vocês estarão levando com vocês o poder da autoridade de Jesus. Está conosco, está conosco, está conosco, está conosco, está conosco, está conosco. Só para ler, meu querido, honrando o texto que foi lido, só para nós lermos, por favor, 4. Ok. Pode ler, igreja, até o ponto e vírgula. Você já sabe que a certeza de que a autoridade funciona
E temos, porque diz, haja luz e houve luz, a certeza de que funciona. Agora, a qualidade das obras de autoridade estão aqui. Que tipo de obras Deus produz quando usa a sua autoridade? E viu Deus que era a especialidade de Satanás é usar o poder, estou usando o poder, é usar o poder que ele tem para fazer coisas más. A especialidade de Deus, ao usar sua autoridade, é produzir coisas boas. E eu quero lhes trazer à memória a última porção do texto lido hoje. Eu vou pedir que solenemente nós, glorificando a Deus, leamos pausadamente a última sentença a partir da palavra "e fez Deus". Pausadamente, porque é lindo. Você vai sentir um sabor de mel nos lábios. Devagarzinho. 1, 2, 3. E tem gente, peraí, tem gente correndo aí. É fome? Vamos lá. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. A autoridade de Deus não é somente para criar os céus, não é somente para criar a terra, não é somente para transformar, é para manter. Olhe, guarde isso. A autoridade de Deus existe para manter separadas a luz das trevas. A luz das trevas. A luz das trevas. Enquanto Deus estiver operando com autoridade na tua vida, as trevas não terão lugar, porque na sua autoridade Ele separou e fez separação entre a luz e as trevas. Então você tem duas maneiras de orar. Senhor, me santifica, Jesus, me santifica. Você pode gritar, rasgar as cordas vocais ou as cordas do coração. Senhor, me separa, me separa. Ou então você pode simplesmente dizer: Senhor, usa da tua autoridade e põe as trevas de um lado e a luz do outro. As trevas de um lado e a luz do outro. Se você estiver claudicando entre luz e trevas, você está desprezando a autoridade de Deus. Eu peço por